e torcedoras, tudo bem com vocês? Na volta ao Morumbi, o São Paulo vence o Atlético Paranaense por 2-1, afundando o Furacão, que está mais para um ventinho, na zona de rebaixamento, e o Tricolor segue na cola do G4 em busca da vaga para a Libertadores de 2025. Um jogo que no primeiro tempo o São Paulo foi muito devagar, sem vontade, e olha que disseram que eles fizeram um pacto pelo G4 e deve ser um pacto tipo do Sobrenatural ou Supernatural, para quem gosta de falar assim, porque é uma coisa pela outra. Isso porque falaram que ia jogar com vontade em busca da vaga do G4. Agora, imagina se não tivesse nada para disputar no Brasileiro, o que seria o time do São Paulo? Porque não joga, parece que não tem interesse. O time tem mais volume de jogo, mais posse de bola, mas não se impõe jogando em casa, não pressiona o adversário. Fica com aquela postura de a gente vai vencer a hora que a gente quer, desinteressado. Num lance a gente resolve. E, cara, não conseguia levar perigo. E por não estar concentrado, não estar focado no jogo, o time estava muito devagar, poucas vezes levava perigo para o Atlético. A maioria delas era com o Lucas pela direita, que recebia pouca bola, mas quando recebia encarava a marcação, só que o time não acompanhava, e com o Ferreirinha pela esquerda, que muitas vezes jogava pelo meio, ia para o meio, encarando a marcação, fazendo fumaça, sendo caçado em campo pelos jogadores do Atlético, tanto que 2 jogadores do Furacão foram amarelados por fazer faltas no Ferreira, e o São Paulo era isso, mas só 2 jogadores atacando tornava muito difícil, tanto que o São Paulo, apesar de ter mais de 80% de posse de bola, só teve 3 chutes ao gol. Teve um lance que a bola se ofereceu para o Calleri fazer o gol, só que como ele está na zica, na má fase, acabou perdendo mais um gol que ele não costuma perder. O Calleri, é como eu disse, o São Paulo fez o pacto do Sobrenatural. Vai buscar a vaga no G4, só que o Calleri esquece como faz gol e o time esquece de ter vontade jogando. Só isso que eu encontro como resposta para esse mau momento do São Paulo no primeiro tempo. O Luciano muito devagar no jogo, muito discreto no primeiro tempo, sofrendo também muito por causa da marcação do Atlético Paranaense, que não levou perigo nenhum para o São Paulo. Eles foram para o jogo com a estratégia de retranca, jogar todo fechado no campo de defesa e apostar em uma bola, só que eles têm o Pablo de centroavante, e nós, torcedores do São Paulo, sabemos na pele que o Pablo não oferece problema, medo para nenhum adversário, porque é inimigo do gol. E olha que o São Paulo perdeu muito poder de marcação depois que o Luiz Gustavo saiu machucado, já que o Lisieiro, que entrou no lugar dele, não tem a característica de marcação. O Lisieiro é um jogador de ligação, de saída de bola, não tem tanto poder de marcação, como eu disse. O Atlético, que é outro time que fez pacto no Brasileirão, só que o deles é contra o rebaixamento, mas com o Pablo como centroavante vai ser muito difícil. Mais um pacto do Sobrenatural, onde uma coisa pela outra. Tem que chamar o Sam e o Dean Winchester para investigar tanto pacto nesse Brasileirão. Sam e Dean Winchester, temos um caso para vocês no Brasileirão. Muitos pactos acontecendo. Venham logo. No segundo tempo, o São Paulo voltou com outra postura, com vontade de jogar, pressionando o Atlético Paranaense, trocando passes rápidos, girando bem a bola no campo de ataque, fazendo o volume de jogo valer, e abriu o placar do jogo aos 6 minutos, numa jogada que começa com o Luciano, que abre para o Lucas na direita, que levanta a cabeça e dá um passe na medida, um cruzamento com a mão na cabeça do Luciano, que mandou para o gol.
E como já é meio do ano, mais um gol do Luciano e o Morumbi pôde gritar: o Luciano chega ao 10º gol no Brasileirão, é um dos artilheiros do campeonato e mostrou que por mais que a gente critique ele segue sendo decisivo. Chegou ao 17º gol na temporada, é o artilheiro do São Paulo em 2024. A gente critica, mas é inegável que o Luciano é importante para o time. O São Paulo seguiu pressionando, amassando o Atlético Paranaense, só que depois dos 20 minutos, o São Paulo começou a, de novo, oscilar, ficar relaxado no jogo, achando que por estar 1-0 já estava decidido o jogo, não tinha trabalho nenhum. E o Atlético, vendo isso, começou a gostar do jogo, a atacar, pressionar o São Paulo, ficar mais no campo de defesa. E mesmo com o ataque com o Pablo, o São Paulo não conseguia ficar com a bola. E o Atlético empata aos 22 minutos com o Julimar, num escanteio que a defesa do São Paulo ficou parada olhando o cara do Atlético cabecear. Ele cabeceou no meio da zaga do São Paulo, matando o Rafael no lance. Depois que tomou o empate, o São Paulo acordou para o jogo, voltou a atacar, pressionar o Atlético, só que estava errando muito no último passe. Teve uma chance clara para o Caleri, só que, de novo, por estar em má fase, acabou perdendo um gol que ele não costuma perder. O Zubeldia mexeu no time e foi bem demais nas substituições, porque 2 jogadores que ele colocou participaram da jogada do gol da vitória. Aos 43 minutos, o Lisieiro lançou para o Lewis, que tocou de cabeça para o André Silva vencer a marcação e, na raça, marcar o gol da vitória do Tricolor, garantindo essa vitória na volta do São Paulo ao Morumbi, que recebeu 34.777 torcedores e que viu o time do São Paulo mais uma vez oscilar, só que o time conseguiu reagir, conseguiu aproveitar o fator de estar jogando em casa e conseguiu essa vitória importante para a sequência do campeonato contra um Atlético Paranaense que está desesperado contra o rebaixamento e foi para o Morumbi querendo jogar por uma bola. O time jogou com vontade e jogou bem. O Rafael quase não teve trabalho no jogo. A maioria dos chutes do Atlético foram em cima dele. Para mim, não teve tanta culpa no gol do Atlético, porque ele estava esperando que a defesa ia tirar essa bola e afastar o perigo, por mais que esteja errado nisso. Mas vou passar um pano dessa vez para o Rafael. O Igor Vinícius aparecendo muito bem no ataque, uma coisa que eu cobro muito do cara de cavalo. Hoje foi muito bem e também aparecendo muito bem na marcação, tomando conta da direita defensiva do São Paulo. Juan, Alan Franco e Sabino gigantes na marcação e muito bem na saída de bola, em especial o Sabino, que estava jogando improvisado de lateral. O Luiz Gustavo não teve tanto tempo assim para jogar, porque se machucou, mas foi bem enquanto teve em campo. Marcos Antônio, outra grande partida, sendo uma espécie de motorzinho do São Paulo, tendo qualidade na marcação e na saída de bola, ajudando o time na criação das jogadas quando o time conseguiu sair jogando. O Lucas aparecendo muito bem na direita, tendo liberdade para atacar, sendo veloz nas jogadas, deu mais uma assistência na temporada. O Ferreirinha, de novo, fazendo fumaça, encarando a marcação. O Luciano, que a gente critica tanto, fez mais um gol, mais uma vez decisivo. Como eu disse antes, é o artilheiro do São Paulo na temporada. Se bobear, vai brigar pela artilharia do Brasileiro. E aquela coisa, amor e ódio pelo Luciano. Uma hora a gente critica ele, outra hora a gente elogia, comemora os gols dele. E uma coisa legal que eu vi no jogo de hoje é que o Luciano não ficou com aquela putaria dele de pegar a bola e ficar girando, atrasando o time. Foi um jogador objetivo, jogando pra frente. Fez
o básico, tudo, mas tem que ser valorizado isso. O Caleri, que tá voltando até aquela vontade de jogar, se doando pelo time, tanto que o uniforme dele ficou todo sujo, tá voltando até aquele espírito de luta dele. Perdeu 2 gols que não costuma, mas é por causa da má fase. Eu tenho certeza que se fosse em outro momento, o Caleri teria guardado esses 2 e até mais gols. E eu queria também falar sobre a perseguição, sobre as críticas que alguns torcedores do São Paulo estão fazendo com o Caleri, chamando ele de pipoqueiro, pedindo a saída dele. E para esses torcedores, eu só digo uma coisa: vocês merecem um ataque com Pablo, Gilberto e Calazans, porque vocês estarem criticando o Caleri, que é um dos caras que mais se doa pelo time, é um dos que mais sofreu com a eliminação na Libertadores. Desde o Luiz Fabiano, o Caleri é o melhor centroavante que o São Paulo tem. É decisivo, a gente ganhou esse título aqui no ano passado, com ele sendo um dos principais jogadores na final. Tá vivendo um momento ruim, só que todo jogador sofre momentos ruins. O próprio Luiz Fabiano passou momentos ruins com a camisa do São Paulo, foi criticado, deu a volta por cima. Luciano, Lucas, quer puxar de outros times? Ronaldo Fenômeno, Romário, o Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Quer puxar um pouco mais para trás da história do São Paulo? Só que eu não tô querendo dar uma de Hendrick. Palinha, Careca, esses caras também foram criticados, mas deram a volta por cima. E, cara, todo mundo passa por um momento ruim. É natural do ser humano. Só que a gente dá a volta por cima e o Caleri vai dar a volta por cima. E hoje quem critica ele vai comemorar os gols dele quando essa má fase passar, o Caleri voltar a ser o nosso camisa 9. Dos jogadores que entraram, os melhores foram o André Silva e o Lewis, que fizeram a jogada do gol. O Lewis fez muito mais que muito jogador do São Paulo que teve mais chance. E o André Silva tá pedindo passagem. Talvez por esse momento ruim que o Caleri viva, o Zubeldia possa dar mais chances para o André, para preservar o Caleri. E falando do Zubeldia, ele foi o grande responsável pela vitória. A vitória vai para a conta do Zubeldia, que foi preciso nas substituições. Viu que o time não estava bem, não estava tendo poder de ataque pelos lados do campo. Não teve medo de mexer no time e voltou a ser aquele Zubeldia agitado na beira do gramado, elétrico, jogando junto com a equipe. Tanto que no gol da vitória do São Paulo ele foi correndo comemorar com os jogadores, chutou a placa de publicidade e tomou amarelo. E esse Zubeldia que a gente quer ver. Não um Zubeldia parado em campo, parece uma estátua. É esse, elétrico, com vontade. E agora o São Paulo se prepara para enfrentar o Bragantino fora de casa depois da data FIFA. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, compartilhem o vídeo se vocês puderem. Fazendo isso, vocês me ajudam muito, o YouTube entende que vocês estão gostando dos meus vídeos e eu entendo que eu estou no caminho certo, então bora me ajudar fazendo isso. Também comentem o que vocês acharam dessa vitória do São Paulo, mais uma vez oscilou, mas conseguiu uma vitória contra o ventinho do sintético. E o que vocês esperam para o jogo contra o Bragantino? Vamos bater um papo legal. Também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, o link vai estar na descrição. E é isso, galera. Até o próximo jogo. Valeu, falou. E para lembrar que pacto na casa do time da fé não acontece.